Você está ouvindo o audiolivro O Homem Integral, segunda obra da série psicológica de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. 6.4 Ter e Ser. A psicologia sociológica do passado recomendava a posse como forma de segurança. A felicidade era medida em razão dos haveres acumulados, e a tranquilidade se apresentava como sendo a falta de preocupação em relação ao presente como ao futuro. Aguardar uma velhice descansada sem problemas financeiros impunha-se como a grande meta a conquistar. A escala de valores mantinha como patamar mais elevado a fortuna endinheirada, como se a vida se restringisse a negócios, a compra e venda de coisas, de favores, de posições. Mesmo as religiões, preconizando a renúncia ao mundo e aos bens terrenos, reverenciavam os poderosos, os ricos, enquanto se adornavam de requintes e seus templos se transformavam em verdadeiros bazares, palácios e museus frios, nos quais a solidariedade e o amor passavam desconhecidos. A felicidade se apresentava possível desde que se pudesse comprá-la. Todos os programas traziam como impositivo prioritário o prestígio social decorrente da posse financeira ou do poder político. Cunhou-se o conceito irônico de que o dinheiro não dá a felicidade, porém ajuda a consegui-la. Ninguém o contesta. No entanto, ele não é tudo. O imediatismo substituiu os valores legítimos da vida e houve uma natural subestima pelos códigos éticos e morais, as conquistas intelectuais, as virtudes, por parecerem de somenos importância. Não se escogitava, então, averiguar se as pessoas poderosas e possuidoras de coisas eram realmente felizes ou se apenas fingiam sê-lo. Não se indagava a respeito das reais ambições dos seres e quanto dariam para despojar-se de tudo a fim de serem outrem ou fazerem o que lhes aprazia e não o que se lhes impunham. Embora os avanços da psicologia profunda na atualidade ainda permanecem alguns bolsões de imposição para que o homem tenha, sem a preocupação com o que ele seja. O prolongamento da idade infantil e mecanismos escapistas da personalidade faz que a existência permaneça como um jogo, e os bens, como as pessoas, tornem-se brinquedos nas mãos dos seus possuidores. Os homens, entretanto, não são marionetes de fácil manipulação. Cada indivíduo tem as suas próprias aspirações e metas, não podendo ser movido pelo prazer insano ou com bons propósitos que sejam por outras pessoas. Esses atavismos infantis, não absorvidos pela idade adulta, impedindo o amadurecimento psicológico encarregado do discernimento, são igualmente responsáveis pela insegurança que leva o indivíduo a amontoar coisas e a cuidar do ego, em detrimento da sua identidade integral. Sem que se dê conta, desumaniza-se e passa à categoria de semideus, desvelando os caprichos infantis e irresponsáveis que se impõem, satisfazendo as frustrações. O amadurecimento psicológico equipa o homem de resistências contra os fatores negativos da existência, as ciladas do relacionamento social, as dificuldades do cotidiano. A vida são todas as ocorrências, agradáveis ou não, que trabalham pelo progresso, em cuja correnteza todos navegam na busca do porto da realização. Importante, desse modo, é manter-se o equilíbrio entre ser e exteriorizar o que se é, sem conflito comportamental, eliminando os estados de tensão resultantes da insatisfação ou do comodismo, assim realizando-se interior e exteriormente.
Nesta luta entre o ego artificial, o arquetípico e o eu real, eterno e evolutivo, os conteúdos ético-morais da vida têm prevalência, devendo ser incorporados à conduta que os automatiza, não mais gerando áreas psicológicas resistentes à autorrealização e liberando-as para um estado de plenitude relativa, naturalmente em razão da transitoriedade da existência física. É óbvio que não fazemos a apologia da escassez ou da miséria na busca da realização pessoal. Tampouco propomos o desdém à posse, levando a mente a ilhas onde se omisiam o despeito e a falsa autossuficiência. A posse é uma necessidade para atender objetivos próprios que não são únicos nem exclusivos. Os recursos amoedados, o poder político ou social, são mecanismos de progresso, de satisfação, enquanto conduzidos pelo homem, qual locomotiva a movimentar os carros que se lhe submetem. Quando se inverte a situação, o iminente desastre está à vista. Os recursos são para o homem utilizá-los, em vez deste se lhes tornar servil, arrastado pelos famanazes dos interesses subalternos que, de auxiliares da pessoa de destaque, passam a condição de controladores das circunstâncias, aprisionando nas suas hábeis manobras aquele que parece conduzi-las. Não é a posse que o envilece. Ela faculta-lhe o desabrochar dos valores inatos à personalidade, e os recalques, os conflitos em predominância assomam, prevalecendo-lhe no comportamento. Eis aí a importância do amadurecimento psicológico do indivíduo, que lhe proporciona os meios de gerir os recursos sem se lhes submeter aos impositivos. Quando se tem a sabedoria de administrar os valores de qualquer natureza, a benefício da vida e da coletividade, não apenas se possui, sobretudo se é livre, nunca possuído pelas enganosas engrenagens dos metais preciosos, dos títulos de negociação, dos documentos de consagração e propriedade, todos, afinal, perecíveis, que mudam de mão, que são fáceis de perder-se, destruir-se, queimar-se. A integridade e a segurança defluem do que se é, jamais do que se tem. 6.5 Observador, observação e observado. Anteriormente, pareciam existir três posturas na situação de um observador: a pessoa, o objeto e o ato. Separados, a pessoa se abstraía do todo para observar. O objeto se apresentava à distância, sob observação. A atitude afastava o observador. Esses limites tornavam-se dificuldades para um comportamento unitário, concorde com as circunstâncias, afastando sempre o indivíduo dos acontecimentos e, de certo modo, isentando-o das responsabilidades. As complexidades do destino, da sorte, do berço e outras preponderavam como mecanismos de justificação do êxito ou do fracasso de cada um. O homem se apresentava, então, dissociado da vida, afastado do universo, fora das ocorrências, como um ser à parte dos fatos. A pouco e pouco ele se deu conta de que a unidade se encontra presente no conjunto, que, por sua vez, se faz unitário, assim como a onda é o mar, embora o mar não seja a onda. Permanecem, em tal postura, os critérios da individualidade pessoal, não obstante a sua integração no todo. O olho que observa é, ao mesmo tempo, o olho observado, responsável pela observação. A criatura já não se isola da harmonia geral ou do coletivo a fim de observar, sem que, por sua vez, não seja observada. A observação faz parte da vida que, de igual modo, depende do indivíduo observador.
Na inteireza da unidade, todos os agentes que a constituem são portadores do mesmo grau de responsabilidade a benefício do conjunto. Não há como transferir-se para outrem a tarefa que lhe diz respeito. O excesso de esforço em um enfraquece-o a favor negativo da ociosidade de outro, que se debilita por falta de movimentação. Tal compreensão do mecanismo existencial deflui de uma capacidade maior de amadurecimento psicológico do homem, que já não se compadece da própria fraqueza, porém busca fortalecer-se. Tampouco se considera inferior em relação aos demais, por saber-se detentor de energias equivalentes. O seu é o mesmo campo de luta no qual todos se encontram com idênticas responsabilidades, evitando marginalizar-se. Se o faz, tem consciência de que está conspirando contra o equilíbrio geral e que ficará a sós, desde que o todo se refará mesmo sem ele, criando e assumindo nova forma. Mergulhado na harmonia geral, o homem deve contribuir conscientemente para mantê-la, observando-a e com ela se identificando, observado e em sintonia, diante do conjunto que também o envolve no ato de observar. 6.6 O devir psicológico. Por largo tempo, houve uma preocupação na área psicológica para encontrar-se as raízes dos problemas do homem, o seu passado próximo, vida pré-natal, infância e juventude, a fim de os equacionar. A grande e contínua busca produzia, não raro, um desesperado anseio para a compreensão dos fenômenos castradores e restritivos da existência, no dealbar dela mesma. Interpretações apressadas comumente tentavam liberar os pacientes dos seus conflitos, atirando as responsabilidades da sua gênese aos pais desequipados, uns superprotetores, outros agressivos, que, na sua ignorância afetiva, desencadeavam os complexos variados e tormentosos. Tratava-se de uma forma simplista de desviar o problema de uma para outra área, sem a real superação ou equação do mesmo. Os pacientes, esclarecidos indevidamente, adquiriam ressentimentos contra os responsáveis aparentes pelas suas aflições, transferindo-se de postura patológica. Em reação, na busca do que passavam a considerar como liberdade, independência daqueles agentes castradores e inibidores, faziam-se bulhentos, assumindo atitudes desafiadoras, na suposição de que esta seria uma forma de afirmação da personalidade, de autorrealização. E o ressentimento inicial contra os pais, os familiares e educadores crescia, transferindo-se automaticamente para a sociedade como um todo. A conscientização dos fenômenos neuróticos não deve engendrar vítimas novas, contra as quais sejam atiradas todas as responsabilidades. Isto impede o amadurecimento psicológico do paciente, que assume uma posição injusta de deserdado da sociedade, aí se refugiando para justificar todos os seus insucessos. Sem dúvida, desde o momento da vida extrauterina, há um grande choque na formação psicológica do bebê, ao qual se adicionam outros inumeráveis decorrentes da educação deficiente no lar e no grupamento social. O mundo, com as suas complexidades estabelecidas e para ele impenetráveis, apresenta-se agressivo e odiento, exigindo-lhe alto suprimento de habilidades para escapar-lhe ao que considera suas ciladas. Nessas circunstâncias adversas para a formação psicológica do homem, devemos convir que as suas causas precedem a existências anteriores, que formaram as estruturas da individualidade, ora reencarnada, responsáveis pelas resistências ou fragilidades dos componentes emocionais. No mesmo clã e sob as mesmas condições,
As pessoas as enfrentam de forma diversa, desvelando nas suas reações a constituição de cada uma, que antecede ao fenômeno da concepção fetal. A moderna visão psicológica, embora respeitando as injunções do passado atual, busca desenvolver as possibilidades latentes do homem, o seu vir a ser, centralizando a sua interpretação nos seus recursos inexplorados. Há nele todo um universo a conquistar e ampliar, liberando as inibições e conflitos diante dos novos desafios que acenam com a autorrealização e o amadurecimento íntimo. De etapa a etapa, ele avança conquistando as terras novas da vida e da experiência, que se sobrepõem aos alicerces fragmentários da infância, substituindo-os vagarosamente. O dever psicológico é mais importante do que o seu passado nebuloso, que o sol da razão consciente se encarregará de clarear, sem ilhas de sombra doentia na personalidade. Extraordinariamente, em alguns casos de psicoses e neuroses, de dificuldades no interrelacionamento pessoal, de inibições sexuais e frustrações, pode-se recorrer a uma viagem consciente ao passado a fim de encontrar-se a matriz kármica e aplicar-lhe a terapia especializada capaz de conscientizar o paciente e ajudá-lo na superação do fator perturbante. Mesmo assim, a experiência terapêutica exige os recursos técnicos e as pessoas especializadas para o tentame, evitando-se apressadas conclusões falsas e o mergulho em climas obsessivos que impõem mais cuidadosa análise e tratamento adequado. A questão, pela sua gravidade, exige siso e cuidados especiais. A nova psicologia profunda pretende desvendar as incógnitas das várias patologias que afetam o comportamento psicológico do homem, utilizando-se de uma nova linguagem e desenvolvendo os recursos da sua evolução, ainda não escogitados. Por enquanto, o indivíduo não se conhece, apresentando-se como se for uma máquina com as suas complicadas funções, que busca automatizar. É indispensável, assim que tome consciência de si, o que lhe independe da inteligência, da atividade de natureza mental. A consciência expressa-se em uma atitude perante a vida, um desvendar de si mesmo, de quem se é, de onde se encontra, analisando depois o que se sabe e quanto se ignora, equipando-se de lucidez que não permite mecanismos de evasão da realidade. Não finge que sabe quando ignora, tampouco aparenta desconhecer, se sabe. Trata-se, portanto, de uma tomada de conhecimento lógico. Esses momentos de consciência impõem exercício até que sejam aceitos como natural manifestação de comportamento. Para tanto, devem ser considerados os diversos critérios de duração, de frequência e de largueza, como de discernimento. Por quanto tempo se permanece consciente em estado de identificação? Quantas vezes o fenômeno se repete e de que o indivíduo está consciente? Factível estabelecer-se uma programação saudável. No painel existencial, no qual nada é fixo e tudo muda, torna-se inadiável a busca da consciência atual sem as fixações do passado, de modo a multiplicar os estímulos para o futuro que chegará. Destaca-se aí a necessidade do equilíbrio que, segundo Pedro Ouspensky, é como aprender a nadar. A dificuldade inicial cede então lugar à realização plena. O homem amargurado que se faz vítima dos conflitos deve aprender a resolver os desafios do momento, despreocupando-se das ocorrências traumáticas e gerando novas oportunidades. As suas propostas para amanhã começam agora, não aguardando que o tempo chegue,
porque é ele quem passará pelas horas e chegará àquela dimensão a que denomina futuro. A estrutura psicológica social, soma de todas as experiências culturais, históricas, políticas, religiosas, exerce uma função compressiva no comportamento do homem, que se deve libertar mediante o amadurecimento pessoal, que elimina o medo, a ira, a ambição, característicos das heranças atávicas, e se programa dentro das próprias possibilidades inexploradas. A consciência do vir a ser proporciona uma mente aberta, com capacidade para considerar com clareza e saúde todos os fatos da existência, comportando-se de maneira tranquila, com possibilidades de conquistar o infinito. Abençoado ouvinte do canal, obrigado por nos ouvir. Curta e compartilhe este vídeo para ajudar o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.